e de amor, então agora nós seremos retribuídos. Porque o amor, como o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, ele não se arde em ciúme. O amor, ele dá. O amor, ele não exige para receber, mas ele dá. É por isso que aqui neste segundo tópico, né, está nos falando acerca de arraigados e fundados em amor. Então, primeiro subtópico do segundo tópico. O amor é a mensagem central. Não, segundo subtópico. Me perdi aqui, porque eu estou filmando também, e aí me atrapalhou um pouquinho, mas vamos lá. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Primeiro subtópico do segundo tópico, amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito em 1 João, no capítulo 4, versículo número 8, que nos diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Está no capítulo 5, versículo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Então, neste primeiro subtópico, nós vemos que o amor é a virtude cristã. Né? O amor é a virtude cristã. É por intermédio do amor que o nosso caráter, né? Que a nossa índole, né? Ela é aperfeiçoada. Segundo subtópico do segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor, do capítulo 3, versículo 17, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, como eu já comentei para vocês. Né? Terceiro subtópico do segundo tópico, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Efésios, capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. Que nos diz o seguinte: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, queridos amigos que estão nos acompanhando, né? Aprendendo, estudando a palavra de Deus por internet desta live, foi um dos primeiros esboços que eu preguei no início da minha caminhada, né? Isso foi há mais de 30 anos atrás, que foi as 4 dimensões do amor de Deus, né? Eu pregando sobre largura, altura, profundidade, né? Altura, profundidade, largura
e cumprimento do amor de Cristo. E é baseado nesse texto bíblico, né? O apóstolo Paulo, ele, em sua oração, ele procurou, de uma maneira bem lógica, mostrar a intensidade do amor de Cristo, mostrando sobre as 4 dimensões do amor de Cristo. Então, consciente de que somente o Espírito pode fazer e entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Então, no capítulo 3, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, não é você só, né? Tem que ser uma unanimidade. Todos têm que ter este mesmo pensamento. Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Devemos amar uns aos outros. Conhecendo essa intensidade, o apóstolo João, escrevendo em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo de 10 a 11, ele nos diz o seguinte: nisto está a caridade, ou seja, o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros de que forma? Com o amor ágape, que quer dizer o amor sacrificial, o amor de renúncia. Jesus, ele abdicou o trono de glória. Ele esvaziou-se da sua glória. Isso está falando da altura do amor de Deus. A altura do amor de Deus é tão grande que foi na parte mais alta do céu, à destra do trono de Deus Pai. E de lá trouxe o seu Filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não tomou por usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, tomando a forma de servo e habitando em nosso meio. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Então, que haja em vós o mesmo sentimento. Glorificado seja o nome do Senhor. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora vamos para terceiro tópico. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas é o primeiro tópico, o primeiro subtópico do terceiro tópico. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquilo que o olho não viu, aquilo que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E aqui no capítulo 3, versículo 20 aos Efésios,
glorificado seja o nome do Senhor, o apóstolo Paulo ele está corroborando isso muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou peçamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro tópico, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios capítulo 3, versículo 21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado. Efésios 3, versículo de 3 a 5. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Da grandeza do poder de Deus. Capítulo 3, versículo 16 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Essa eu faço questão de ler. Efésios, capítulo 3, versículo 19 a 20, que nos diz o seguinte: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, para que nós possamos ter uma noção, amados, acerca disso que o apóstolo Paulo está corroborando aqui, né? No versículo 19, versículo 20, do capítulo 3 da carta ao apóstolo Paulo aos Efésios, eu quero falar da rainha de Sabá. Né? A rainha de Sabá, ela ouviu falar da sabedoria, da magnitude do reino de Salomão, né? Da riqueza. Então, ela fez uma viagem, né? Até subiu lá da Etiópia, né? E foi até Jerusalém. Uma caminhada de, se não me falha a memória, tem muito tempo que eu estudei sobre isso, mas uma caminhada de 3.000 quilômetros aproximadamente. Se eu estiver exagerado é porque a memória me falhou, né? Mas é aproximadamente isso. E foi uma viagem muito cansativa, né? Muito fadigante. Mas quando a rainha chegou, nos conta a Bíblia, que ela viu a maneira dos empregados se vestir, a maneira deles servirem, a maneira de se assentar. Quando ela viu toda a organização, toda a sabedoria, o texto bíblico nos diz que ela caiu estupefada no chão, ou seja, ela desmaiou. E ela disse, não me contaram nem metades. Tu sobrepujas de glória, de sabedoria. Então é isso que o apóstolo Paulo está corroborando aqui, versículo 19, versículo 20, do capítulo 3 da carta aos Efésios. Ele está dizendo que o amor de Deus excede todo entendimento. Será a nossa reação. Obviamente não vamos desmaiar porque estaremos em corpo glorioso. Mas quando adentrarmos as mansões celestes, né, quando adentrarmos os portais celestes, como está no Salmo 24, quando adentrarmos a sala do banquete, que vemos toda aquela glória e tudo, nós falaremos para Jesus também: Senhor Jesus, o que a Bíblia nos relatou, ela não nos relatou nem a metade da glória, da maravilha que há aqui no céu. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo passar para nós. Né? Glorificado seja o nome do Senhor. E com estas palavras eu quero encerrar